Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2016 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 43. Considere o setor circular de raio 6 e ângulo central 60 graus da figura abaixo. Se P e Q são pontos médios, respectivamente, de OS e OR, então o perímetro da região sombreada é... Então, temos aqui um setor circular centrado em O, com raio 6, então de O até R aqui é 6 unidades e de O até S são 6 unidades também. O ângulo central aqui do setor circular é 60 graus. Ele quer saber o perímetro dessa região sombreada. Então, o que é um setor circular mesmo? É a fatia da pizza, certo? Você tem o círculo e você pode definir aqui um setor circular. Você parte do centro até 2 pontos na circunferência e você faz os 2 segmentos e aqui você delimita uma fatia do círculo, uma fatia da pizza. Então, como nós vamos determinar o perímetro? O perímetro nada mais é do que essa distância aqui, de P até S, de Q até R, mais o comprimento desses dois arcos de círculo, o comprimento do arco SR e o comprimento do arco PQ. Bom, ele diz que Q e P são os pontos médios dos segmentos OR e OS, ou seja, essa distância aqui de S até P é 3, de P até O é 3, de Q até O é 3 e de Q até R é 3, porque os pontos Q e P são pontos médios, dividem ao meio. Ou seja, então, essa medida aqui nós já sabemos, são 3 unidades. 3 unidades e essa distância aqui de P até S são 3 unidades. Agora, como que eu vou determinar o comprimento desse arco aqui? Bom, ele é o comprimento de um setor circular de um círculo de raio 6 delimitado por um ângulo de 60 graus. Então, é só usar a fórmula do comprimento do setor circular. O comprimento do setor circular nada mais é do que o ângulo, vamos chamar de alfa, dividido por 360 graus, vezes o comprimento total da circunferência, que é 2π vezes o raio. Essa é a fórmula do comprimento de arco de um setor circular. Então, substituindo aqui, nós vamos ficar com 60 graus dividido por 360 graus, vezes 2π vezes o raio, 2π vezes 6, que é 12π. Então, 12π, na verdade, é o comprimento da circunferência inteira, se nós tivéssemos toda a circunferência. E é só multiplicar por 60 graus sobre 360 para chegar no comprimento do arco, né? 60 sobre 360 podemos simplificar e fica 1/6, certo? Simplificando por 60 fica 1/6. Então, 12π vezes 1/6 é 2π. Então, esse comprimento de arco aqui é 2π. Na verdade, é só pensar assim, o comprimento total é 12π. E 60 graus é 1/6 de 360, então é só multiplicar 1/6 por 12π. Agora, como nós vamos determinar esse comprimento de arco aqui, o arco PQ? Bom, o arco PQ é como se fosse também o comprimento de um setor circular, só que desse círculo menor aqui, certo? Desse círculo menor que tem raio 3. O raio é aqui de O até Q ou de O até P, e são 3 unidades. Então, é só aplicar a mesma fórmula, o comprimento é igual ao ângulo, que é 60 graus, dividido por 360 graus, vezes 2π vezes o raio, que é 3. Isso vai ser igual a, isso aqui fica 1/6. 2π vezes 3, 6π, dividido por 6 fica π. Então, aqui é π. Agora, é só somar tudo para termos o perímetro. Então, 3 mais 3 é 6, mais 2π mais π, 3π. O fator comum aqui é 3, então, fatorando, ficamos com 2 vezes 6 dividido por 3, 2. 3π dividido por 3 é π. Então, 3 vezes 2 mais π. Na verdade, nem precisava fatorar, porque já está aqui na forma não fatorada. Alternativa C. 6 mais 3π ou 3π mais 6. Questão bem tranquila. Na verdade, é só você perceber que você tem que calcular 2 comprimentos de arco. Só lembrando um pouco de vocabulário, né? Não confundir a medida do arco com o comprimento de arco. Comprimento de arco você mede em centímetros, metros, polegadas, etc. Então, o comprimento, por exemplo, é quantos centímetros tem esse arco aqui. Vamos supor, 3 centímetros. E a medida do arco se refere ao ângulo que determina esse arco. Então, por exemplo, o arco PQ e o arco SR têm a mesma medida, porque é um ângulo de 60 graus que determina esses dois arcos, só que eles têm comprimentos diferentes. O comprimento de um é π,
aproximadamente 3,14, e o comprimento do outro é 2π, aproximadamente 6,28. Então, não confundir comprimento do arco com medida do arco. Vamos para a próxima questão. Considere as funções f e g definidas por f de x igual a seno de x e g de x igual a cosseno de x. O número de raízes da equação f de x igual a g de x no intervalo de menos 2π até 2π é, incluindo os extremos, porque nós temos colchetes e não parênteses. Então, vamos lá. Ele quer saber, f de x é seno de x e g de x é o cosseno de x. Então, quantas raízes tem essa equação nesse intervalo? Em outras palavras, em quantos ângulos acontece de o seno ser igual ao cosseno? Em quantos ângulos no intervalo de menos 2π radianos até 2π isso acontece? Lembrando, podemos até falar em graus, não é? Menos 2π é menos 360 graus e 2π é mais 360 graus. Então, na verdade, nós temos aqui uma equação trigonométrica para resolver, mas nós podemos resolver isso aqui de outras maneiras, não precisamos necessariamente fazer a equação. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é comparar os gráficos, certo? Vamos fazer o gráfico do seno de x e do cosseno de x no mesmo sistema de coordenadas e ver em quantos pontos eles se intersectam. E se você não lembra como são os gráficos, eu recomendo que você assista aos vídeos sobre isso lá na lista de reprodução Trigonometria. Mas então vamos continuar. Então, lembrando, como que é o gráfico do seno de x? Vamos fazer aqui em azul. Bom, o seno de x começa aqui no zero, ele vai subindo, 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 subindo. Quando o x for igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus, o seno atinge seu valor máximo, que é 1. Depois ele começa a descer, 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 até que chega no π. O seno de π é 0. Ele começa a descer, 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 até que chega no 3π sobre 2, que é 290 graus, onde ele atinge o seu valor mínimo, que é menos 1. E depois ele começa a subir de novo, até chegar aqui no 2π, onde o valor do seno é novamente 0. Isso aqui é o seno de x, certo? E como fica para o outro lado? Bom, é só espelhar em relação à origem, porque o seno é uma função ímpar. Então, é a mesma coisa, só que espelhado em relação à origem. Então, aqui, ao invés de ele começar subindo, ele começa descendo até o menos 1. Aqui, quando x for igual a menos π sobre 2. Depois, ele vai subindo até o 0, onde o x é igual a menos π. Depois, ele sobe até o menos 3π sobre 2, onde o seno atinge seu valor máximo, e depois ele desce aqui até o menos 2π, onde o seno é 1. E aí é só repetir esse gráfico aqui até o infinito, porque o seno é uma função periódica. Agora, o cosseno de x. Como é o gráfico do cosseno de x? Na verdade, é exatamente o mesmo gráfico, só que transladado π sobre 2 unidades para a esquerda. Mas é exatamente o mesmo formato do gráfico. O cosseno começa aqui no 1, quando x é 0, o cosseno de 0 é 1. Estamos falando sempre em radianos, certo? E o seno começa descendo, 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 até chegar aqui no 2π, o cosseno de 2π é 0, 90 graus, certo? Aí ele segue descendo, 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 até que ele atinge o seu valor mínimo. Aqui no π, o cosseno de π é menos 1. Aí ele vai subindo, 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 até que chega no 3π sobre 2, onde o cosseno é 0 novamente. E aí ele vai subindo, 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 até que chega no 2π, onde ele atinge novamente o seu valor máximo de 1. E o cosseno é uma função par, ao contrário do seno, que é ímpar. Então, para fazer o gráfico aqui do outro lado, é só espelhar em relação ao eixo y. Então, é só fazer aqui o espelho. Então, ele desce até o menos 2π. Depois, quando ele chega ali no menos π, ele é igual a menos 1. Depois, ele sobe. É igual a 0 aqui no menos 3π sobre 2, depois ele fica igual a 1 aqui no menos 2π. Então, aqui é o gráfico do cosseno de x. A função y é igual a cosseno de x e aqui é a função y igual a seno de x. Quantos pontos de intersecção nós temos? 1 ponto, 2 pontos aqui, 3 pontos aqui, 4 pontos de intersecção. Então, a alternativa B de bola. São 4 valores de x para os quais o seno de x e o cosseno de x têm o mesmo valor. Claro que se nós continuássemos até o infinito, nós teríamos infinitos pontos de intersecção. Por isso que a questão restringiu os gráficos de menos 2π até 2π. E observe bem que o gráfico do cosseno, que é o gráfico em verde, nada mais é do que o gráfico do seno, que é o gráfico em azul,
transladado π sobre 2 unidades para a esquerda. É só eu pegar todos os pontos do gráfico azul, gráfico do seno, transladar π sobre 2 unidades para a esquerda e eu teria o gráfico do cosseno. É fácil entender isso. O cosseno de um ângulo nada mais é do que o seno do ângulo complementar, que é aquilo que falta para 90 graus ou π sobre 2 radianos. Então, na verdade, são gráficos que têm exatamente o mesmo formato, só tem uma diferença de π sobre 2 no eixo horizontal. Há ainda outras maneiras de resolver essa questão. Uma delas seria resolver essa equação trigonométrica. Talvez eu até faça um vídeo adicional mostrando que essa equação, embora pareça simples, não é assim tão fácil de resolver. Mas uma outra forma seria usar o círculo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, ou círculo unitário, que é aquele círculo de raio 1, cujo centro é a origem, que eixo x, eixo y, aqui é a origem, aqui o raio é 1. E nós sabemos que, dado um ponto P aqui no círculo unitário, que forma um ângulo θ, o cosseno de θ nada mais é do que a coordenada x desse ponto, e o seno de θ nada mais é do que a coordenada y desse ponto. Bom, portanto, o seno, que é a coordenada y, vai ser positivo sempre que nós tivermos um ponto no primeiro e no segundo quadrante, e negativo sempre aqui embaixo, porque é a coordenada y. E já o seno, aliás, já o cosseno, vai ser positivo aqui no primeiro e no quarto quadrante, porque é o eixo x, positivo, e aqui na esquerda nós vamos ter o cosseno negativo, o cosseno em verde e o seno em azul, certo? Então, de cara, nós já vemos que o seno e o cosseno não podem ser iguais aqui no terceiro quadrante e nem no quarto quadrante, porque aqui eu tenho o seno positivo, o cosseno negativo, e aqui eu tenho o cosseno positivo e o seno negativo, então não podem ser iguais. Sobra só o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. E, de fato, existe aqui um determinado ponto que vai ter a mesma coordenada, vai ter o mesmo valor para a coordenada horizontal que para a coordenada vertical, que forma o ângulo, você sabe que ângulo é esse, certo? O ângulo de 45 graus. Você lembra que o seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, e o cosseno de 45 graus também é raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, somando 180 graus a esse ângulo, nós vamos chegar aqui no ângulo de 225 graus. 225 graus. Onde nós também vamos ter uma coordenada x de mesmo valor que a coordenada y, e as duas negativas, certo? Porque nós estamos à esquerda e para baixo, que é o ângulo de 225 graus, que pode ser reduzido ao primeiro quadrante, onde ele corresponde ao ângulo de 45 graus. Então, nós temos 45 graus, temos 225 graus, isso no sentido anti-horário. Indo no sentido horário, ou seja, no sentido negativo, nós teríamos aqui, agora no sentido negativo, aqui no sentido horário, aqui é o menos 90 graus. Aqui nós vamos ter, andando mais 45 graus, o menos 135 graus. E agora, ainda 180 graus no sentido anti-horário, nós vamos chegar aqui no ângulo de, se eu não estou enganado, menos 315 graus. Então, são esses 4 ângulos aqui. Poderíamos converter para radianos também, lembrando que 45 graus é π sobre 4 radianos. Aí, converter os outros fica fácil. Então, esses 4 ângulos aqui, nós vamos ter o seno de x igual ao cosseno de x. Claro, do menos 360 graus até o mais 360 graus. Se nós expandirmos o intervalo, nós vamos ter mais e mais pontos de intersecção, porque as funções são periódicas. Bom, era isso por esse vídeo. Espero que você tenha entendido. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Qualquer dúvida é só deixar um comentário. Até o próximo vídeo, então.